Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma da Plus Cargo para deixar você sempre bem informado sobre como fazer bons negócios no comércio exterior. Fechados pela segunda onda da pandemia do coronavírus, os países europeus reforçam as restrições, em especial Alemanha, França e Bélgica. Já é possível acompanhar a irritação de muitos habitantes sobre as medidas para conter um vírus que já provocou mais de 1.200.000 mortes no mundo. Hoje, o Logística Plus vai fazer uma avaliação sobre a situação da Europa na segunda onda de Covid. Eu convidei a Dirlene Silva, que é economista, mestre em gestão e negócios e consultora de inteligência financeira para esse episódio. Obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui, Dirlene. Obrigada, Soraya. Fico muito feliz por esse convite, né? Saúdo a todos que estão nos ouvindo. Eu fico lisonjeada, né, pela oportunidade de vir aqui conversar e poder contribuir um pouquinho, né? Dirlene, nos últimos dias tivemos a confirmação de novos confinamentos em alguns países, como França, Inglaterra. Conta pra gente como está a situação econômica na região. A Europa estava se preparando já para essa segunda onda? Na verdade, essa segunda onda já estava sendo falada, né? Lá em meados de julho, a gente já falava de um perigo, né, de uma segunda onda na Europa. E agora, em setembro, outubro, ela se concretizou, né? E isso vem preocupando, tanto que 12 países, né, agora ao longo dessa semana, né, de sexta-feira, né, dia 30, até ontem, adotaram medidas, né, para prevenir esse avanço do coronavírus. Então, temos ali França, né, Alemanha, Reino Unido, Bélgica, Itália, Portugal, todos esses países adotaram lockdowns parciais. Né? Eles não vão fechar totalmente a economia, porque os estragos na economia poderia ser um desastre, né? Porque já temos uma retração do PIB, né, da União Europeia em torno de 12%. Né? Aquele PMI, que é o índice deles de gerenciamento de compras, já está em menos de 50%. Então, já tem um desastre na economia, e aí, fechando novamente as economias, ia, né, realmente ser, né, uma tragédia muito grande. Mas, ao mesmo tempo, tem essa preocupação sanitária, né, de continuar com as atividades. Então, por isso, desses lockdowns parciais. No entanto, bem como tu falaste, né, a população já está saturada, né, do distanciamento. A questão é essa. Os lockdowns parciais, eles atuam principalmente, né, na parte de eventos, né, os bares, restaurantes e academias e piscinas, essas questões, né, que tem muitas restrições. Né? Os bares e restaurantes, por exemplo, só podem trabalhar em sistema de teleentrega. Né? As lojas de serviços não essenciais não podem abrir, né? E eventos, né, não podem ser realizados. Né? A chanceler alemã, Angela Merkel, foi à televisão, né, à TV, solicitar para que a população, é aquela coisa, se não precisar, não saia às ruas, né, suspenda as suas viagens, não é momento de fazer visitas às aparentes agora. Né? Mas a população, como está saturada, né, desse distanciamento, então a gente tem muitos protestos. Né? A verdade, temos até enfrentamento, né, com a polícia nas ruas, né, de pessoas protestando contra os lockdowns. Mas os números são preocupantes. Né? Nós temos hoje, como a Soraya bem citou, né, são 1.200.000 mortes, né, no mundo todo, sendo que 268.000 somente na Europa. Né? Então, é bastante preocupante. E foi nessa semana, né, no dia 2, na segunda-feira, o Reino Unido bateu o recorde, né, de mortes, né, se tornou acho que o 9º país, né,
que ultrapassou em 1 milhão, né, de casos de coronavírus. Então, a situação é bem cautelosa, né, e é preocupante. Tá? Obrigada, Adilene. A gente tem também aqui a Simone Rodrigues, uma das especialistas da Pluscargo, que ajudam a preparar todos os nossos materiais de cenário internacional para as nossas equipes de negócio. Obrigada por aceitar novamente o nosso convite, Simone. Obrigada a você, Sol. Para mim é sempre muito bom poder compartilhar, né, informação e ainda mais receber novos conteúdos, especialmente quando temos uma convidada especial como a de hoje. Quando eu recebi o tema e que compartilharia desse bate-papo como economista, mestre em gestão e negócios, eu fiquei super honrada. Obrigada. Eu também. Obrigada, menina. E a situação dos Estados Unidos, como está? Qual o impacto no cenário europeu? Bom, Soraya, a questão dos Estados Unidos é bem complicada, tá? Porque a gente tem as eleições agora. Foi ontem, né? Foram ontem as eleições, na verdade, e estamos em um momento de incerteza, né, lá nos Estados Unidos. O que a gente pode colocar? Os números da epidemia nos Estados Unidos são tão alarmantes quanto da Europa. Só que a Europa está tomando medidas, né, preventivas, né, como esses lockdowns parciais, enfim. Só que nos Estados Unidos a gente sabe que economia e política andam de mãos dadas, né? A gente crê muito que, dada as eleições, não houve nenhuma medida. Só que lá eles estão batendo recordes de mortos, né, em um único dia, mais de 1.000 mortos, e mais de 91 mil casos num único dia. Então, tem sido bem complicada essa situação. Então, acreditamos que, após o término das eleições e realmente a posse de um novo presidente, que a situação dos Estados Unidos vai ter realmente um direcionamento. O que também acontece, tá? Como a economia e política andam juntos, a economia americana estava tendo um desempenho muito bom, não digo muito bom, mas considerado a crise, a pandemia, ela vinha se recuperando. E aí, o que se teme? A gente retomando as restrições, isolamento, enfim, isso pode afetar a economia. E o que eles não querem? Eles não querem isso, né? Justamente afetar essa economia. Então, hoje a situação dos Estados Unidos é bem mais incerta que a da Europa, né? Porque a Europa houve essa sinalização, né, de retomada da pandemia, até inclusive tem uma controvérsia quando a gente se fala em segunda onda de Covid, e outras pessoas dizem que, na verdade, não houve uma segunda onda, é uma continuidade da primeira onda, né? Comparando a Covid a um tsunami, né? Que houve uma onda grande e depois várias ondinhas. Porque em nenhum momento, né, nenhum país, por mais que tenha reduzido a curva, achatado a curva, como se diz, não houve um cessar pandêmico. Né? Nenhum país houve em nenhum momento, não existe mais, né, nenhuma pessoa mais se infecta, não houve isso. Né? Então, independente da maneira que se chame, segunda onda ou continuidade da primeira onda, o que a gente sabe é que está havendo um novo pico da doença. Isso também tem muito a ver com as condições climáticas, né? A gente sabe que a Europa, o inverno está chegando lá, né? Estamos no outono lá e vai chegar próximo ao inverno, e onde as infecções respiratórias são mais propensas, né, a se proliferarem. Né? Isso que acontece muito. Mas o cenário, voltando ao cenário dos Estados Unidos, pontuando, né, é muito mais incerto que o da Europa. Né? Na Europa, sim, temos medidas efetivas, né, e nos Estados Unidos, não. Lembrando que os Estados Unidos é o maior país, tanto em número de infectados pela Covid e em mortos pela Covid. Né? Então, se torna muito mais preocupante esse cenário aí. Tá? E como isso tudo afeta o Brasil? É uma bomba relógio, né? A gente vive numa economia globalizada e não tem como que afetar a Europa, afetar os Estados Unidos e não afetar o Brasil. Né?
A verdade é que o Brasil também tinha não digo retomada de crescimento, que a gente não pode falar em retomada de crescimento, mas pelo menos um reaquecimento da economia, né? Com a atividade industrial estava aumentando, né? Agora no mês de setembro a atividade industrial foi positiva, né? E o que a gente, inclusive, desculpa, tinha esquecido de falar, o Banco Central tinha previsto, né, no início da pandemia, uma retração do nosso PIB para 2020 de 6,4%. Ele tinha feito uma revisão, né, de que não seria tão grande a tragédia, colocou em 5%. Só que essa segunda onda da Covid, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, volta novamente, né, aquela previsão de 6,4%, 6,5%, né, de retração do nosso PIB. Porque a gente não tem como se desvincular, né, hoje em dia, da Europa e dos Estados Unidos. Né? Hoje em dia, os nossos maiores investidores externos são os países europeus. Né? E aí deixo para a Simone falar um pouquinho que nossos segundos maiores exportadores são, né, da União Europeia. Então, nós temos impactos diretos. Né? Não podemos em nenhum momento dizer, não, o Brasil não vai ser afetado. Claro, depois eu falo, mais adiante eu falo um pouquinho da questão pandêmica, mas a questão econômica é certo, ela é fato. Tá? Independente de ocorrer uma segunda onda, uma continuidade, né, da epidemia do Brasil, a nossa economia sim é afetada pela situação que já está posta, né, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. E Simone, aproveitando o gancho da Dirlene, essa segunda onda do Covid-19 na Europa já afeta as atividades do comércio exterior? Ainda não afeta tão diretamente como ocorreu na primeira onda, né? Porque agora os países eles estão mais preparados em termos de condições de trabalho, de controle sanitário. Na Alemanha, por exemplo, eles já estão usando o termo de lockdown light, né? Que significa dizer que as atividades fundamentais elas continuam em funcionamento e sem mudanças tão bruscas, né? Comparado ao que ocorreu no começo do ano. Já na Inglaterra, por exemplo, um novo lockdown é estabelecido, inicialmente por um período de 1 mês, mas eles esperam por pouca interrupção, assim, nas atividades de logística, né? Portugal, o governo está planejando algumas mudanças, como, por exemplo, um toque de recolher noturno, para limitar, né, a atividade social e diminuição do contágio. Na Itália, as novas restrições foram divididas entre áreas vermelhas, onde são as áreas com maior número de casos, como, por exemplo, Milão, onde bares, restaurantes, eles voltam ao não funcionamento. E a maior questão de dificuldade para esses países, eles são mais voltadas à relação à queda de economia, consumo e turismo mesmo, né? Porque na parte da logística mesmo, relacionada às nossas atividades, não afetou tão diretamente ainda. Mas existe alguma mudança nas atividades portuárias ou afetou outros países por conta dessa medida restritiva? Nos portos e fábricas de exportadores, né, que foram fechadas lá no começo do ano, ainda não aconteceu agora. O que está afetando mesmo, e bastante, é a questão da falta de equipamentos. O impacto da falta de containers na China, né, que é uma cadeia para todos os outros países, para todos os outros países, está completamente fora de controle. Na França, por exemplo, tem demorado de 2 a 3 semanas para conseguir equipamento. E alguns armadores, por exemplo, na Espanha, eles já estão falando que tem somente para o fim de novembro. E a Itália também reforça grandes dificuldades por vazios. O fato é que a recuperação estagnou, mas não por falta de demanda, e sim por falta de motoristas, de equipamentos e de espaço mesmo, né? Na sua opinião, as empresas brasileiras devem se planejar para evitar problemas de desabastecimento na indústria com essa segunda onda? Na verdade, as empresas já estão, né, em desabastecimento, e não pela segunda onda, e sim desde a primeira. Cenário cada vez mais inesperado que todos enfrentam, ele precisou de rápidas mudanças, né? Afinal, houve aí um desvio de direção de todos os planejamentos prévios e não sabe até quando isso vai durar. Então, na minha opinião, para evitar um desabastecimento ainda maior, né?
vamos dizer assim, a busca por novas alternativas tem sido cada vez mais necessárias. Então, assim, repensar, né, sobre as cadeias globais de suprimentos e excessiva dependência da China. O que isso quer dizer? Que as empresas, elas ficam vulneráveis porque não conseguem os componentes que precisam, o que fez com que eles voltassem para a busca de novos fornecedores em diversos países ou até a produção local. Outro ponto é analisar aspectos como situação de mercado, ter a informação sempre atualizada, ficar atenta aos canais de comunicação, como este que a gente está fazendo agora, entender as variáveis de cada decisão, é fundamental. Fazer a gestão de riscos envolvidos em esperar, por exemplo, por uma redução de um frete, de um custo de frete, e ficar sem estoque. Se a fábrica pode parar, ou se tem multa envolvida para chegar depois de determinado prazo. Então, tudo isso é preciso identificar, né? É preciso identificar essas questões que podem ameaçar o negócio. Shirlene Simone, o que o Brasil pode tirar de lição desse momento na Europa, tanto para a economia quanto para as atividades de comércio exterior? Bom, eu sempre gosto de, quando a gente está falando da epidemia, né, lembrar os números, né, dessa epidemia. Então, a gente está falando aqui no Brasil, hoje nós temos 5 milhões e 500 mil casos, né, e temos mais de 160 mortes. Né? Então, temos uma média de óbitos, né, de 367 no dia. É a média mais baixa, né, desde o pico da Covid, lá em maio. Então, isso pode dar uma falsa expectativa de que a epidemia, bem dizer, já acabou. Né? E aí eu gosto de linkar com um ditado que a gente usa muito em economia. Tá? É que o futuro não chega do nada, ele dá sinais. Né? Então, nós economistas, a gente trabalha... A economia é uma ciência social aplicada. Né? Tem muitas pessoas que acham que a economia é uma ciência exata. Não, ela não é exata, não. Elas são ciências sociais aplicadas. Então, o que a gente faz? A gente estuda tendências e comportamentos e, a partir daí, traçamos um cenário. Se nós estamos vendo o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, é essa tendência. Tá? Então, do ponto de vista econômico, como eu já falei para vocês, nós não vivemos mais numa ilha. Então, é fato, né, que a economia brasileira vai sofrer, a gente não sabe ainda qual o grau, né, desses impactos, né, mas a gente sabe que vai sofrer alguma coisa, né, por causa do que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Outra questão é mais a questão, né, sanitária, que é totalmente ligada, porque a gente está falando de uma crise econômica, né, que ela foi agravada por uma crise sanitária. Então, é uma coisa ligada à outra. Então, a gente está vendo o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem plenas condições, né, de tomar medidas para que isso não aconteça. Então, vale lembrar, por que está acontecendo tudo isso na Europa? Bom, a Europa foi atingida pelo Covid no inverno deles, né, teve o pico da Covid no inverno, e no verão, né, do hemisfério norte, houve já flexibilizações, viagens, eles retomaram toda a economia, tudo normal. Né? E agora, né, estamos na metade do outono lá, em vistas do inverno, o que está acontecendo? Né? Está voltando, ou seja a segunda onda, ou seja uma extensão da primeira onda, enfim, o nome pouco importa. Né? E, embora o Brasil tenha o clima a seu favor, a gente pode muito bem aprender a lição com eles, né? Porque a gente está, em princípio, né, de chegar às festas, né? Agora vem Natal, vem Ano Novo, e aí tem período de férias, então pode muito bem acontecer o mesmo que aconteceu lá. Né? Então é muito importante tirarmos essas lições. Verdade. Tá? Então, esse o maior aprendizado que fica, e nós estamos tendo a oportunidade, né, muito mais inteligente da pessoa que aprende com o erro dos outros, né, não precisa errar para aprender. Então, o Brasil tem essa oportunidade, né, de aprender com o que está acontecendo na Europa. Até lembrei agora, no dia 2, né, segunda-feira,
uma matéria do jornal espanhol El País, dizia assim, ó, a Europa olha para o Brasil e diz, eu sou você amanhã. Verdade. Porque que ocorre com eles lá pode ocorrer com o Brasil, né, se o Brasil não se prevenir. Então, é importante conscientizar a população que a epidemia não acabou. Né? No Brasil, realmente não dá para se falar em segunda onda, porque nós não, em momento algum, né, nós passamos a primeira onda. Temos, e aí, lendo um pouquinho a respeito de especialistas sanitários do Brasil, né, médicos e microbiologistas, o presidente do Instituto Oswaldo Cruz, né, então, todos eles são assim categóricos. Sim, o Brasil vai viver essa segunda onda. Alguns dizem que mais, outros menos. Mas muito se fala, né? Muitos deles divergem no sentido assim do grau, né, que o Brasil pode sofrer, porque a gente está em iminência da vacina. Né? Então, se cogita que uns falam em dezembro, outros falam em janeiro, né, que podem começar, né, a fazer vacinações. Né? Hoje nós temos 3 vacinas, né, já em fase 3. E aí, por isso que muitos são mais cautelosos, são até otimistas, né, de dizer, quando chegar daqui a pouco essa segunda onda no Brasil, pode ser que tenhamos já a vacina. Né? E aí outros falam, né, isso muito mais os cientistas que já estão testando a vacina, dizem assim, quando a gente fala de vacina, a gente não pode dar exatamente uma data. Né? E aí muitos colocam ali no primeiro semestre, mas não dá para dizer que é em janeiro, como muitos dizem. Né? Então, eu acredito assim, o Brasil, eu acredito que nós temos mais sorte que juízo, né? O brasileiro normalmente tem isso, né? Tem mais sorte que juízo. Falou tudo. Essa frase é perfeita. Então, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é aprender com o que está acontecendo na Europa e Estados Unidos, tomar algumas precauções de pelo menos conscientizar a nossa população. Gente, a epidemia não acabou, não dá para simplesmente Natal e Ano Novo todo mundo se reunir com a família e fazer tudo o que fazia antes. Né? Eu acho que é importante ter essa cautela. Tá? Então, o Réveillon de Copacabana, da Paulista, já foram cancelados, né? Acredito que Carnaval também vai ser. Carnaval foi cancelado, acho que isso. de Salvador, Rua do Rio, né? Do Rio e de Salvador são os maiores, né? Já foram cancelados. Então, a gente sabe que essas grandes aglomerações não vão ter. Né? Então, são coisas que já vão ajudar. Né? Então, a gente precisa mais conscientização ainda, né? Principalmente acho que das famílias agora, de que, gente, não dá para simplesmente, né, nós estamos que 8 meses, né, em isolamento, e daqui a pouco sem ir na casa dos pais, tal, idosos, e daqui a pouco todo mundo ir para casa lá do idoso, né, o vírus está aí ainda e ainda não temos vacina. Tá? Então é importante cuidado, cautela. Todo esse cuidado estragar num dia só, né? Isso, porque de repente, um trabalho, né, que nós já passamos, bem dizer, o ano todo aí trancadas, a gente pode ir por água abaixo. Né? Então, temos uma lição que podemos tirar grandes, né, aprendizados dela, que, não queremos que aconteça a mesma coisa que está acontecendo lá. Então, vamos tomar cuidado. Né? Então, assim, deixa aquela viagem dos sonhos, né? Deixa para fazer em outro momento, em outro ano, mais tranquilo. Né? Então, hoje em dia, lembra que logo no início, né, os Estados Unidos travou, não, o brasileiro não entra mais aqui, e outros países, eu lembro que o Uruguai, a Argentina, né? Hoje em dia não, na verdade, todo mundo pode viajar, está tudo aberto. Mas a gente está travado nos Estados Unidos ainda, não está? Não, setembro já os Estados Unidos abriu. Ah, é? Sim, setembro. Eu vou para a Disney. A Disney já reabriu, né? Então, é importante ter essa cautela, eu acho que vale a pena, certeza que vale a pena, porque a saúde, né, a vida, vale muito mais, né, que o sonho de uma viagem que pode ser adiado um pouquinho mais. Sem dúvida.
Em complemento ao que a Dirlene disse, que praticamente já disse tudo, vou destacar algumas lições, na verdade, mais no sentido das empresas, né? Do que as empresas aprenderam com tudo isso, que foi ser mais resiliente, né? Ágil, adaptável, que o cenário atual ele mostrou que está claro a necessidade de transformação, né, dos negócios. Então, as regras dos jogos elas estão sendo reescritas. E tudo que nós estávamos acostumados, eles estão desaparecendo, né? Todas as coisas. Então, usar muito a criatividade, inventividade, replanejamento a curto e médio prazo. Um novo mundo pós-Covid, ele nos obrigou a repensar, né, em muito dos atuais paradigmas e valores mesmo que nós adotamos de vida empresarial, profissional e pessoal também. Dirlene e Simone, eu quero agradecer demais a presença de vocês, por mostrar esse cenário, que as coisas podem mudar de uma hora para outra, as previsões econômicas podem, em algum momento, não ser igual, acontecer alguma coisa como aconteceu, e é muito volátil, né? E esse material é muito importante para os tomadores de decisão. Muito obrigada. Obrigada a você, Sô. Conte comigo sempre. Obrigado a você, Soraya, Pluscargo. Adorei participar e adorei realmente poder contribuir, né, com as nossas visões aí do cenário, né, que não é favorável, mas é importante a gente fazer essa análise sempre, né? E fica aí a questão do aprendizado, que a gente está tendo a oportunidade de aprender, e vamos lá, vamos aprender com o que está acontecendo com a Europa. Então, lembrando que se uma segunda onda chegar aqui no Brasil mesmo, e se a gente não estiver preparados, as coisas podem ser mais complicadas ainda, porque o desemprego está aí, né? E o nosso governo não tem mais dinheiro, né, para o auxílio emergencial, por exemplo. Então, é bem complicada a situação. Então, vamos nos cuidar, vamos nos resguardar e vamos evitar essa segunda onda. E já fica o convite para a gente refazer um programa desse daqui a alguns meses, uns 3, 4 meses, não sei, ou a cada 6 meses, para a gente trazer para o nosso público as atualizações, né? O que vocês acham? Legal, Perfeito. acho legal, porque é tudo muito... Quando a gente fala, né, de economia, é tudo muito rápido, né? Então, assim, se acontecer... né, agravar a situação, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, a gente sabe que o dólar vai à lua, as bolsas vão despencar, né, o euro também, tudo muda, né? Hoje em dia, né, eu abri os jornais, né, a bolsa está em alta, está com 2,9% em alta, o dólar está 5,66%, enfim, estamos ainda numa estabilidade. Mas agora, se o cenário se agravar, a gente sabe que tudo pode mudar. A verdade é essa. A verdade é essa. Meninas, de novo, muito obrigada. Prazer recebê-las aqui. E você ficou com alguma dúvida sobre esse tema ou precisa de ajuda para entender como fazer o transporte internacional da sua carga? Fale com a Pluscargos pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp. Acompanhe nosso podcast e YouTube para mais atualizações sobre negócios de comércio exterior. Obrigada pela audiência e até a próxima.